hobby? Você sabe o que é um hobby? Começa por aí, né? Nós convidamos hoje o João Alberto Simeão, que é consultor, para falarmos um pouquinho sobre a importância de nós cultivarmos um hobby. Tudo bem, João Alberto? Tudo bem. Prazer em tê-lo conosco hoje aqui. Prazer é meu. Eu acho que a primeira pergunta, a básica, o que é um hobby para uma pessoa? Bom, se você pegar o planejamento de vida, o hobby, poucas pessoas dão a importância de um hobby na vida profissional das pessoas. O hobby, ele por definição, é um passatempo, né? Mas é um passatempo ao qual a criança, o adolescente ou até o adulto se foca com toda a paixão. É quase um amor por aquilo que está fazendo. Ele vai nas profundezas, chega ao ponto de ele se isolar do ambiente. Ele esquece de alimentar-se, ele esquece de ir no banheiro. Ele nada atrapalha ele quando ele está envolvido realmente com aquele hobby que ele decidiu como o passatempo dele. Certo. Qual a importância de nós cultivarmos um hobby na nossa vida? Bom, voltando no planejamento de vida profissional, ele tem um aspecto muito, muito forte quando a criança, ou senão o jovem, decide pelo seu hobby. Ele traz muita disciplina, muita organização. Ele estimula o jovem à pesquisa, relacionamento com as pessoas, porque à medida que ele vai se envolvendo com o hobby, ele vai aprendendo mais. Ele vai tornando-se até um expert naquele assunto. E ele transita fácil no meio de adultos quando ele tem um hobby já com um estágio adiantado de conhecimento, e ele se sente mais importante. A autoestima dele sobe sem ele esperar. A autoestima dele, a autoconfiança. E ele, por quê? Porque ele sabe fazer alguma coisa mais que a média. Imagine ele no grupo de amigos dele, da idade dele. É verdade. E isso ele leva, essa disciplina, organização, espírito de pesquisa, ele leva para a vida profissional. Olha só. Esses hábitos, eles acabam trazendo para a vida profissional. Isso tem ajudado muito. Eu assessorei um jovem que desde os 10 anos ele corria de automóvel. Certo. Kart, daí Fórmula 3000, foi até a Indy. Só que a família achava que aquilo era um hobby, que aquilo não tinha nada a ver com a vida profissional. Quando ele voltou e o pai queria que ele trabalhasse na empresa, o pai disse: olha, meu filho está zerado, não sabe nada. Eu digo, ele é um profissional, só que ele não é da tua área. Porque ele já galgou todas as etapas. Ele encarava como hobby. Certo. Mas, na verdade, aquilo trouxe uma experiência para a vida profissional dele imensa. Então, a verdade é que ele começou a trabalhar na empresa, ele começou a pegar os trejeitos do negócio, foi embora. Que maravilha. Porque ele já tinha aquela determinação. Tirar segundos numa curva precisa ter muita sensibilidade, muita determinação, muito contato com o mecânico, relacionamento. E aquilo era um hobby para ele. Só que ele levou aquilo, evidentemente, para a vida profissional. E hoje se deu muito bem. Está progredindo cada vez mais. E as pessoas que estavam perto dele diziam que ele só tinha um hobby, ele não tem nada. Então o hobby é muito sério, eu levo muito a sério. Me diga uma coisa, João Alberto, nós observamos que as crianças e os adolescentes, eles mudam muito de ideia no transcurso, né? Porque uma hora eles gostam de colecionar uma coisa, outra hora eles gostam de modelismo, enfim, eles vão saltitando de um para outro. O que o pai faz nessa situação? Quando ele não se fixa? Isso eu peço para os pais, pelo amor de Deus, tenha paciência com as crianças e com os jovens. Porque o hobby, ele é uma atividade que se faz com prazer. Então eles ficam realmente tentando. O primeiro não se identificou, o segundo não se identificou. Então essa
Essa história de começar e não terminar é normal. Então tem que ter paciência. Quando o jovem ou a criança se decidir por um, ajuda, auxilia, dê revista, leve para conversar com pessoas que já fazem aquele hobby, para ver se é aquele. Sim. E se não for, deixe ele descobrir o outro. Apresente outros para ele. Porque tem uma imensidão de tipos de hobby que podem ser aderidos por uma criança ou por um jovem. Então, paciência. Tenho 2 filhos, um foi até o 7º. Até o 7º desejo. Eu tenho lá os 7. A historinha dos E o hobbies. outro foi até o 9º para descobrir. Um gostou de carro e outro de avião. Tanto que isso aí é um item que ajuda muito o jovem até definir a vida profissional dele. Pelo menos as grandes áreas biológicas, ciências exatas e humanas, pode direcionar, pode ajudar o jovem a definir o seu plano profissional. A hora que ele desenvolve essa vontade, essa disciplina e se torna realmente um profissional, quase um expert naquilo. E ele tem outras vantagens, evidentemente. Além de aumentar a autoestima, ele aumenta a confiança, ele dá toda uma base para esse jovem quando ele vai transitar no meio de outros jovens. E todo jovem tem necessidade de se sobressair, ter alguma coisa. Ele não precisa usar de droga, Exato. Ele não precisa de usar força, Claro. gritos e se expor, ele não precisa de beber. Ele já tem uma diferença. E eu tenho visto isso assim, com grande frequência. Esses jovens, eles se expostam porque ele sabe mais, ele tem um item que ele se destaca entre os amigos dele. João Alberto, se você fosse nos dar assim algumas ideias de hobbies que podem ser desenvolvidos por crianças, começar na infância, eu queria que você desse alguns exemplos. Bom, tem vários. Tem aeromodelismo, que é os aviões, que tem que ajudar, se ele gosta de avião, de carro, trem, o ferromodelismo. Tem nas áreas de ciências biológicas, né, pesquisas para desenvolver. Na área de física, por exemplo, algum item elétrico, né, os carrinhos, como é que funciona um carro, na parte elétrica. Desenho, ajudar o jovem a desenhar, que é um item muito importante lá na vida profissional. Ele pode se tornar, pode ali ele encontrar o curso de arquitetura, de desenho. E tem o item mais simples, que é cuidar de borboleta ou procurar. Pois é, cuidar de coleção, bichinho, né? Ai, que triste isso. Entender por que as borboletas e os tipos, né? Tem criança que se identifica com isso. Até o mais simples mesmo, que é coleção de chaveiro, de latinhas, de todo tipo de atividade que você nem imagina o que um jovem pode entender como hobby. E não importa se ele é nobre ou hobby ou não. Por exemplo, na área de esportes, se o jovem se engraçar por algum, ele está fazendo 2 coisas. Além do hobby, dos objetivos do hobby, ele está cuidando da saúde. Claro. Imagine se o jovem identificou natação como hobby dele. Pode ser até que ele seja um campeão. Claro. Leve isso até como profissão. Mas se ele gosta do hobby natação, ele está ajudando no item saúde e ainda no item hobby. Claro. Que ele leva para a vida toda. Porque lá tem que ter determinação, lá tem que ter competição. Mas por que muitas vezes a pessoa até tem um hobby durante a infância, durante parte de sua juventude, e de repente quando ele vai entrando na vida adulta, ele esquece tudo isso, deixa tudo isso de lado para se dedicar
o trabalho, enfim. Quando vai entrando na vida adulta, parece que o hobby vai sendo encarado como uma brincadeirinha de criança e vai sendo deixado de lado. O que eu tenho observado é que essas pessoas que deixam o hobby de infância é porque ele não era bem um hobby, era quase como um lazer. Porque os que identificam como hobby e que tornam-se até um expert naquilo, eles vão para a vida adulta e cultivam aquilo e até passam para os filhos aquele gosto por aquele item. O que a gente vê é pessoas que até o adulto às vezes se confundem, acha que tem um hobby e na verdade ele é um item de lazer, não é uma paixão. Porque o hobby ele te tira do dia a dia. Para o adulto, por exemplo, ele é um antídoto contra o estresse. Sim, com certeza, porque nossa vida é super estressante. Se nós tivermos algo para nos dedicar de verdade, como eu disse, você faz aquele mergulho que você naquele momento só pensa nisso e desenvolvendo cada vez mais. É anti-estresse. Mas hoje, nós dois aqui conversando e me passou assim pela minha cabeça memórias, né? Quantas coleções eu já tive e que hoje já nem me lembro mais. Algumas me vieram à mente, outras eu já me esqueci completamente. Por que a maior parte das pessoas não tem um hobby? Você tem um hobby, Batata? Fora tomar cerveja, não tem. Você tem, Júnior? Não tem. A maior parte das pessoas não tem. A maior parte das pessoas. Que pena. E poucos se dão conta da importância do hobby. Na vida adulta, na vida de criança e adolescência, é importantíssimo. A criança não sabe disso, o adolescente não sabe disso. É nós adultos que temos que ajudá-los a entender ou fazê-lo eles escolherem um. Mas na vida adulta também, as pessoas, dá um pouco de trabalho também cultivar um hobby e que você tem que levar a sério, você tem que melhorar cada vez mais o teu conhecimento naquele item. Certo. Se você pegar, por exemplo, voltando ao esporte, se você escolheu natação como um hobby, ou até como um item de saúde, você tem que levar a sério. Você tem que ir 3 vezes por semana. Sim. Você tem que ir superando as tuas marcas, né, teus recordes, para que aquilo se torne um item que você sinta prazer para ir fazer, não só item como esporte, como saúde. Se ele escolhe um outro tipo, ele também tem que levar a sério, ele tem que estar informado sobre aquilo. Mas como eu disse, dificilmente, quando não traz de criança ou da adolescência, dificilmente o jovem ou adulto se identifica com. E aí ele não escolhe. Evidentemente que se você tomar consciência de que eu preciso escolher um hobby, para mim, e às vezes é muito mais fácil você ir num analista do que você ter um hobby. É verdade, é mais prático e mais barato, às vezes, porque tem hobbies caríssimos. Tem. Você citou aí o aeromodelismo. O ferromodelismo, eles são caríssimos. Muito caro. Precisa de espaço. Espaço, um investimento enorme, porque cada carrinho de R$1.800, R$2.000, R$3.000, um carrinho. Eu fiquei impressionada quando eu vi o preço. Realmente é muito caro. E aí, se você quer que a criança ou o jovem evolua, você tem que dar corda para ele, você tem que investir para que eles realmente atinjam o conhecimento máximo naquilo. Evidentemente não quer dizer que precisa comprar o de 3.000, você pode comprar o de 1.000 e estar dentro do... Mas você falou uma coisa importante, quando você começa você não para mais. É verdade. Porque Deus vai se apaixonando e daí você vai investindo mais e mais e mais. Esse que é o grande problema. Mas ele é um produto, se todo adulto tivesse uma capacidade ou a paciência ou a decisão de escolher um hobby, ele realmente influenciaria muito na vida e evitaria que você frequentasse aí as sessões de psicanálise. João Alberto Simeão, foi um prazer conversar com você. E aí nós ficamos sabendo que nós devemos incentivar os nossos filhos e até a nós mesmos a termos um hobby. Obrigada. Obrigado.